Hoje a conversa vai ser bem especial. Eu estou aqui com um convidado que leva mensagens de esperança e superação a milhões de pessoas. Pela primeira vez, ele está aqui no nosso talk show. Ele vai contar um pouco da sua história e vamos falar de tudo com esse cara que é palestrante. Ele é o palestrante cristão mais influente da atualidade, Dieguinho. Nick Vujicic! Obrigado. Abraço. Abraço. Obrigado. Oi. Obrigado. Nick, o mundo todo aprendeu a parar para ouvir o que você tem a dizer. Em que momento você começou a viralizar de fato? Foi na pandemia? Olha, para mim foi em 2007 em que teve um vídeo viralizando no YouTube em que uma plateia de jovens com quem eu falava sobre ansiedade, depressão, suicídio, e eu queria inspirar a todos a nunca desistirem. Mas muitas pessoas na América Latina, e eu já estive no Brasil muitas vezes, eu amo o Brasil muito, amo a comida, as pessoas, o país inteiro. É lindo, é incrível estar aqui. Mas sim, foi uns 7 anos de fato que viralizou muito e a gente teve uma oportunidade incrível de espalhar esperança para as pessoas. Eu disse a pandemia porque eu tenho a impressão que na pandemia aqui no Brasil é que de fato os seus vídeos eles se espalharam de uma maneira como antes da pandemia a gente não tinha tanto contato. Eu acho que a pandemia potencializou o trabalho que você já tinha. Você tinha um trabalho, ele era segmentado para o público cristão, algumas outras pessoas iam, mas na pandemia, todo mundo. Você sentiu isso também? Foi só no Brasil ou em outros lugares do mundo você sentiu que a pandemia foi o momento que as pessoas estavam angustiadas, procurando respostas e muitas dessas pessoas se confortaram nas suas palavras? Olha, com certeza foi muito incentivador saber que tinha pessoas que buscavam conforto nas minhas palavras. Mas eu também passei muita dificuldade na Covid e a quantidade de palestras se resumiu a zero, né? Eu não viajava, não era algo normal para mim. E eu amo estar em casa, tenho uma esposa e filhos lindos, 4 filhos, eu amo estar em casa. Mas essa mudança também me afetou muito. Então eu só quero que vocês saibam que eu não sou mais especial ou mais forte que vocês. A gente precisa de fé sempre. Mas foi incentivador ver as pessoas virem até mim falando que os meus vídeos ajudaram elas. Agora, fala uma coisa. Você é australiano. Isso aí, mas eu já estou morando nos Estados Unidos há 22 anos. Eu moro no Texas. Temos vacas, galinhas... O churrasco lá deve ser muito bom, né? O churrasco é ótimo, é. Mas você é australiano, você passa Vegemite no churrasco do Texas? Não, eu nem gosto disso. Você não gosta de Vegemite? Não. Do que é feito o Vegemite, hein? Eu nem sei, é algumas vitaminas, sei lá. Os meus pais eram europeus, na verdade. E eles fugiram do regime comunista da Iugoslávia na década de 60. E aí eles moraram em acampamentos refugiados e aí foram para a Austrália. Então a gente de fato morou na Austrália, só que a gente comia muita carne, nada muito australiano. Éramos europeus na Austrália. Eu sei que eu sou australiano, mas não importa de onde você vem. Pra mim, eu odeio Vegemite. Foi mal. Sabe que muito brasileiro não sabe o que é Vegemite. Eu sei porque eu já fui pra Austrália. E eu achei uma coisa muito estranha. Mas é uma manteiga de... Você já comeu Vegemite, Roger? Sim, eu gosto. Você gosta? Gosto. O Roger não é australiano, mas ele gosta. É feito de fermento. Eu achei... de quê? De cevada, né? Não sei do que. Sei lá, mas vamos se ater aqui ao... Ô, Nick, a sua condição gera muita curiosidade nas pessoas. As pessoas são curiosas para saber. Você nasceu assim? Você ficou assim depois de um acidente? Eu conheço a sua história, mas muita gente que está vendo não conhece. Explica para quem está em casa e é curioso.
Muito obrigado. E obrigado mais uma vez por me receber aqui. Na câmera dá para ver o meu corpo inteiro. E eu tenho um pezinho e eu nasci assim. E muitas crianças vêm até mim e falam, o que aconteceu? E eu falo, cigarros. Não fumem, crianças. Eu me divirto muito com isso. Mas ninguém sabe por que eu nasci assim. Enquanto minha mãe estava grávida, fizeram ultrassons, mas ninguém conseguiu ver que eu nasceria assim até eu nascer. Então, os meus pais me levaram para casa, me deram amor, falaram, eu te amo, você é especial. E na década de 80, sendo alguém com deficiência, eu nem conseguiria frequentar uma escola regular. Na Austrália, as pessoas com deficiências não eram autorizadas a frequentar uma escola regular. Então, a minha mãe, eu nasci, depois eu tive irmãos, um irmão e uma irmã, e eu sou o único sem membros. E aí minha mãe chegou no governo e falou, por que o meu filho não pode frequentar a escola? Ele não tem membros, mas ele não tem tantas limitações. E eu fui uma das primeiras pessoas a frequentar a escola regular pela primeira vez. E meus pais são meus heróis. E eu posso fazer um anúncio aqui? Esse é o primeiro anúncio internacional que eu farei. Nos Estados Unidos há um documentário sobre a história da minha vida que será lançado. Minha mãe é entrevistada e eu sei que inspirará muitas pessoas no mundo inteiro. Eu amo minha mãe. Meu pai já está no céu, mas a minha mãe é a minha estrela do rock. Que legal, que conquista legal. Isso é muito legal. Agora, Nick, muito legal, parabéns pelo documentário. Só que perceba que, de fato, desde o princípio, a impressão que eu tenho é que a sua vida, ela não diz respeito só a você, mas você, muitas vezes, por onde você passou, algumas coisas foram mudando. Por exemplo, quando você me conta essa história, que a sua mãe foi lá na Austrália, lá na escola, e dizer, o meu filho tem limitação de movimento, mas ele está apto para frequentar uma escola comum, e a sua mãe faz isso por você. Mas isso muda a vida de várias outras pessoas com condições semelhantes que agora também vão poder, estão hoje frequentando uma escola regular na Austrália. Você percebe que, às vezes, a sua condição, que em algum momento pode ter sido dolorosa para você, na verdade, foi bênção para muitas outras pessoas? Com certeza, e foi um propósito incrível. E eu já viajei para 84 países, conheci 35 presidentes, e eu já falei para 10 governos internacionais, e 3 deles, inclusive, estavam decidindo se eles deveriam equalizar crianças que nasciam com deficiências como menos valorizados, ou abrir mais possibilidades de abortos nos países, em países menos desenvolvidos só por conta de deficiências físicas. E eu sei que cada país tem a sua própria jornada, mas cada bebê tem seu valor. E eu só estou aqui para tentar incentivar a todos, os pais, as pessoas responsáveis pela educação e o governo, que saibam que, independentemente dos nossos problemas e das nossas deficiências, temos valores e propósitos. E o seu documentário, de certa maneira, sobre a sua vida, também é uma peça para deixar um registro e também ultrapassar a barreira do tempo para inspirar pessoas hoje e no futuro, porque o registro vai ficar, não? É a sua mensagem se eternizando. É uma honra. Eu fico até emotivo quando tantas pessoas aparecem e vêm até mim. Sabe, 2 dias mesmo isso aconteceu, 2 dias atrás. A minha esposa descobriu que tinha câncer e a gente estava muito deprimido, e os seus vídeos foram o que fez a gente passar por esse momento, sabe? Era o pai de um filho deficiente que falou, a gente sentiu que o mundo inteiro estava sob nossas costas, mas ler o seu livro fez a gente entender que, independentemente do que a gente está passando, sempre há esperança. E não é sobre deficiências. Acho que quase todo mundo aqui tem braços e pernas, mas é as avarias que estão no nosso coração. Você pode ter pernas e braços, mas ainda ter um coração partido. Então eu quero que todos saibam que, independentemente do que a gente tenha, a esperança é tudo. E é uma honra e uma bênção ter uma equipe que me trouxe até
ao Brasil para plantar sementes de esperança para milhões de pessoas. E obrigado por estar aqui fazendo isso no seu programa, porque é um programa muito grande e eu agradeço muito. Há muitas pessoas no entretenimento por aí, mas o fato de que você me convidou para vir aqui, a gente sabe que tem alguém assistindo que precisa ouvir isso. Então Deus te abençoe. Muito obrigado. Eu que agradeço a você por estar aqui hoje. Eu que te agradeço por estar aqui hoje. E Nick, é legal ver você hoje falar. Você tem um semblante feliz, saudável. As pessoas... O Nick é bem casado, o Nick tem uma família bonita, o Nick é bonitão, o Nick é simpático, o Nick tá de bem com a vida. E as pessoas tendem a ver só o agora. Só agora elas estão te vendo na TV. E é como se... Para ele é fácil falar, ele é feliz. Para ele é fácil falar, ele tem uma família bonita. Mas a impressão que dá é que você sempre teve essa condição de alegria. As pessoas não sabem as batalhas que a gente trava para chegar até o dia de hoje. O que você passou até chegar nesse momento que você está aqui na televisão, falando em um outro país diferente do seu e dizendo, pessoal, a vida pode ser boa. O que você passou até chegar aqui? Você sempre foi feliz? Você sempre foi bem resolvido? Não, com certeza não fui feliz o tempo inteiro. E não só durante a minha infância. Houve várias coisas na minha vida que aconteceram. Eu passei por uma depressão recentemente e precisei de terapia. Mas principalmente no começo da minha vida, eu fazia grandes perguntas. Por que eu estou aqui? Se Deus ama a todos, cadê Ele? E se Ele pode fazer tudo, por que Ele não me deu braços e pernas ou me dá isso em forma de milagre? E ao ouvir nada dele e olhando em volta e sofrendo bullying na escola, sendo provocado e vendo pessoas dando as mãos nas escolas pensando, eu nunca vou arrumar uma namorada, eu nunca vou me casar. E mesmo que eu me case, eu não consigo segurar a mão da minha esposa. Se eu tiver filhos, como é que eu vou segurar os meus filhos no colo quando eles chorarem? Então ninguém tinha respostas para mim. E entre os 8 e 10 anos, eu planejei o meu suicídio. Quando criança, você tinha 8 e 10 anos, você pensou em se matar? Isso, exatamente. Não era só por eu não ter membros. Eu sabia que eu não tinha membros, mas eu não pensei que era tanta coisa assim, até começar a frequentar as escolas e ver todas as pessoas me provocando, fazendo bullying. Eu pensei, o que é normal? Isso aqui não é normal? Então, por que isso aconteceu comigo? E se eu vou ser um fardo para os meus pais e sofrer bullying o resto da minha vida e nunca arrumar um emprego? Qual o propósito? Então, quando você tem uma vida sem significado e sem propósito e com dor, é quando você começa a sentir sem esperança. E aos 10 anos, eu sentia que não tinha mais saída para mim. E eu tentei me afogar na minha banheira. Então, em 15 centímetros de água, eu tentei me afogar. E enquanto eu estava engolindo a água e afogando com a água, eu estava virando, e é uma coisa muito assustadora tentar desistir. E um pensamento me fez parar, imaginando meu pai e minha mãe chorando no meu túmulo, pensando que poderiam ter feito algo a mais. E eles só me amaram, eles não fizeram nada além de me amar e me incentivar, e me deram todas as oportunidades para tentar. E se eu desistisse, eu sabia a dor que eu deixaria para trás. Então eles falavam, Nick, a gente te ama, a gente te ama, a gente te ama, você é especial, você é especial. Foi esse amor que me manteve aqui. E por mais que eu não soubesse como seria a minha vida, eu decidi naquele dia não desistir. E o primeiro ponto de virada a sair da minha depressão foi jogar futebol. Eu amo futebol, eu sou europeu, a gente sabe o que é futebol de verdade, o futebol brasileiro. E com o meu pé, eu jogava futebol aos 13 anos. E eu machuquei o meu pezinho tanto que eu não conseguia andar por 3 semanas. Eu estava na cama assim, olhando para o teto, pensando, nossa, eu tenho uma escolha. Eu posso ficar bravo pelas coisas que eu não tenho ou agradecer as coisas que eu tenho. E aí foi o primeiro ponto de virada na minha vida, agradecer as coisas que eu tinha. E eu preciso inclusive falar uma coisa, Danilo. Um brasileiro me inspirou muito e o nome dele era Mr. Edson Bueno.
Ele leu o meu livro 14 vezes e ele me conheceu em Pasadena, na Califórnia, e ele me trouxe aqui para apresentar para todos os funcionários dele. Eu conheci a família dele e ele tem uma história inspiradora também, em que ele costumava ilustrar sapatos e ele teve agora ele tem uma empresa de seguro de saúde e hospitais e médicos trabalhando para ele. Então, não é só o Nick Vujicic que não tem membros, não é só o Edson Bueno que hoje é um empreendedor. Todos nós podemos ser gratos pelo que nós temos e fazer o nosso melhor um dia de cada vez. Que legal demais. Agora, esse brasileiro que você agradeceu, imagino que seja o fundador da Amil, que é a maior seguradora que tem. Sim, e ele foi o que mais me incentivou, ele me deu muita mentoria. Eu sei que ele não está mais aqui na terra entre nós, mas sentimos a falta dele, amamos ele, e ele me deu muitos conselhos incríveis por 12 anos. Eu amo todos vocês. Agora, em que momento que você disse que você teve uma virada, você teve um turning point ali, quando você machucou o pé e falou, eu vou parar de reclamar do que eu não tenho e agradecer pelo que eu tenho. Esse foi um momento de virada. Mas em que momento que você encontrou a sua vocação, que hoje você exerce, que te leva para o mundo todo? Em que momento que foi? Foi tudo o que aconteceu aos 15 anos de idade, quando eu encontrei a esperança. É incrível ser positivo e fazer o seu melhor, mas o que você precisa é de paz na alma. Não importa se eu tenho 16 milhões de seguidores nas redes sociais ou as vidas que eu toquei, mas é conhecer Jesus Cristo. E em João capítulo 9, Jesus conheceu um homem que nasceu cego. Ninguém sabia por que ele nascera cego. E eu sempre quis saber a minha vida inteira por quê. Por que eu? E eu quero que vocês saibam que quando eu li Jesus curando o cego, imagine se eu estou cego e eu ouço alguém falando alguma coisa na terra e colocando lama na minha cara, e eu nunca conheci esse cara antes. E o cego não questionou nada. E eu percebi que eu estava tentando entender qual que era o propósito, qual que era o plano por trás de tudo. Mas não é a coisa correta. A postura é, será que eu acredito que Deus tem um plano ou não? Se Ele me contasse o plano, então eu não precisaria de fé. Mas eu tenho fé para acreditar que Ele pode me usar sem braços e sem pernas para ser as mãos e pés de Deus. Eu tenho a fé para acreditar que Ele pode usar as piores partes da minha vida para o bem. E por fim, o maior milagre de todos, a minha alma está salva, o meu coração está curado e minha mente está renovada. Dinheiro, drogas, sexo, álcool, pornografia, fama e fortuna, ser uma pessoa boa, alguma coisa muda quando você conhece Jesus Cristo. E foi aí que eu percebi que se o Jesus tinha um plano para um cego, tem um plano para mim também. Então que me dê a fé para acreditar em você, e o resultado que vemos hoje são muitas décadas de dor, depressão, ansiedade e a busca por algo. E ainda tem altos e baixos, mas Jesus Cristo se tornou meu Salvador e meu amigo aos 15 anos de idade. E eu nunca mais fui o mesmo. Nick, a gente vive no Ocidente, aqui na América Latina, em todo o Ocidente, Estados Unidos, Europa. Jesus é uma figura comum, praticamente é uma figura, já não é mais nem religiosa, é a figura da cultura pop. Todo mundo sabe o que é Jesus, todo mundo sabe o que é uma igreja, as pessoas crescem e as pessoas ouvem você falar de Jesus e falam, tá bom, Jesus é um cara legal, eu não tenho nada contra Jesus, eu gosto de Jesus, legal, bacana. Mas qual a diferença de um Jesus que todo mundo conhece, que provavelmente é o que você conhecia antes desse turning point dos seus 15 anos? Qual a diferença de você saber o que é Jesus para, de fato, andar com Jesus? Como que se vira o caminho? Porque você sabia quem era Jesus antes dos 15 anos. E isso não resolveu muito. Qual é o X da questão?
Foi a decisão de buscar o crescimento na fé e no meu amor por Jesus. Vou explicar. Eu e minha esposa, a gente não só se casou e temos filhos, não, a gente tem que crescer com o nosso amor. E uma vez por mês, a gente se pergunta 3 perguntas bem difíceis. Amor, o que eu estou fazendo que você quer que eu pare de fazer? Eu pergunto isso para ela. E aí ela me pergunta o que ela está fazendo que eu quero que ela pare. Segunda pergunta, o que eu não estou fazendo que eu preciso começar a fazer? E a terceira, o que nós estamos fazendo bem que precisamos continuar? Esse é um crescimento ativo e intencional no amor. Se você não cresce intencionalmente, você encolhe no amor. E é a mesma coisa com o meu amor por Jesus Cristo. Jesus, o que eu estou fazendo que você quer que eu pare? O que eu não estou fazendo que você quer que eu faça? Você não vai para o céu só porque você vai para a igreja, porque você acende uma velinha. Não, é um relacionamento ativo com Deus. Se você ler a Bíblia e crescer em fé com uma relação com Jesus e com Deus. Eu tenho muitos amigos. E muitos amigos que são do Islã, que são de Shinto, que são budistas, ateus. Mas se eles me perguntarem por que eu sou diferente, por que eu tenho essa luz nos meus olhos, é porque eu tenho a segurança da minha salvação de acordo com a Bíblia. Não é só ser bom e fazer o bem e esperar que eu entre no céu. Não, é a garantia da salvação. Há religiões por aí em que eles falam, odeiem e matem seus inimigos. Mas a Bíblia está cheia de amor e eu preciso orar pelos meus inimigos. Porque eu não quero nem que o pior inimigo que eu tenha vá para o inferno. Eu já vi milagres, já vi pessoas cegas voltarem a enxergar e surdos voltarem a ouvir. Exorcismos de demônios saindo do corpo de seres humanos. E eu sei que meu Deus é real. Eu já vi o poder da minha jornada de fé com Ele. Então não é só uma coisa cultural. Ele é a minha busca número 1. Eu preciso amar Jesus do que eu amo minha esposa. E enquanto Ele me transforma, eu não sou perfeito, longe da perfeição, mas todo dia eu cresço com meu caráter em fé e isso beneficia meu relacionamento com a minha esposa e o meu relacionamento com a minha esposa afeta todo o relacionamento com os meus filhos. Eu não quero que os meus filhos aprendam o que é respeito porque eu fale para eles o que é respeito ou perdão, generosidade. Eles precisam ver respeito e generosidade e honra na maneira com a qual eu vivo. Isso significa que eu não vou ter um caso, nunca vou trair, eu nunca vou ver pornografia, eu não vou fazer nada só porque as pessoas ao meu redor estão fazendo. E muitos adolescentes conhecem Deus, mas eles não estão de fato engajados com Deus e colocando Deus em primeiro lugar. Então precisamos esperar o casamento antes de fazer sexo. Precisamos nos separar para como que Deus quer que a gente viva, porque Deus tem um plano que é muito melhor. E essa foi a diferença, e foi aí que eu falei sim para Deus. Eu tô com tudo, topo tudo aos 15 anos. E eu nunca mais olhei para trás. Dito isso, eu fiquei triste? Sim. Chorei? Sim. Mas essa busca mudou tudo em mim. E como que eu me olho? Quando eu me olho no espelho, quando eu me olhava, eu não via uma pessoa com deficiência. Eu via uma pessoa como filho de Deus. E quando eu ia para a escola, eu não me preocupava com o que as pessoas falavam mais de mim. Eu era um filho de Deus. Eu não precisava parecer de uma certa maneira, eu não precisava de uma namorada. E quando eu comecei a dar essas palestras como vice-presidente do Grêmio Estudantil da escola, as pessoas falaram, nossa, esse cara não é deficiente. Ele sabe. Ele sabe a verdade por trás do propósito, por trás dos valores e por trás da esperança. E isso aconteceu por conta de Jesus. Bem, Nick, enquanto você falava, você falou alguma coisa que você já viu milagres. Que tipo de milagre você já viu? Você citou alguns durante sua fala. Você já viu surdo ouvir? Aonde que aconteceram esses milagres? Como que foram? Como eu viajei ao redor do mundo, a gente já orou para um cego que ele voltou a ver. Oramos para uma pessoa surda e essa pessoa surda voltou a ouvir. O primeiro milagre que eu vi foi na África do Sul. Tinha uma mulher com as costas tortas assim. E as pernas dela eram desiguais. Ela ouviu a minha palestra e aí a gente levou umas pessoas para o fundo do palco e oramos por essas pessoas. Algo bem simples.
Senhor Jesus, cure essa pessoa, cure essa mulher, Jesus, cure essa mulher. E de repente, ela ficou com as costas, com a coluna reta e as pernas ficaram do mesmo tamanho. Eu falei, meu Deus, foi a primeira vez que eu vi um milagre desses acontecer. Eu sei que nós oramos por milagres, mas quando vemos um milagre, é nossa. E eu já vi 13 milagres no mundo inteiro, desde 2002. E bem na minha frente, temos outros relatórios, outros casos de pessoas que oraram, mas que não aconteceu na frente. Milagres que aconteceram depois. Deus sempre cura fisicamente? Não. Nós às vezes morremos? Sim. Porque nós precisamos ir para casa, para o nosso lar. Então, às vezes, cristãos morrem de acidentes no carro, acidentes com avião, câncer, o que for. Isso aqui é uma coisa temporária. O meu pai morreu de câncer e nós sabíamos que tínhamos fé e ele não se curou fisicamente. Mas o maior milagre de todos é saber que quando você der seu último suspiro, você não morre. É aí que a esperança surge. Não, tudo bem. As pessoas querem me matar, sabe? Há pessoas que já tentaram me matar. Várias vezes. No mundo inteiro. Porque eu sou cristão. E muitas pessoas estão sendo convertidas para outras religiões. Quantos países você já visitou? 84. 84 países. Em alguns desses países, você é odiado porque você é cristão. Quais foram as situações mais perigosas que você já passou? Você já foi agredido? Já foi hostilizado? Que tipo de agressão você já teve? E em qual país foi? Olha, eu já fui ameaçado na Bolívia, eu já tive um problema na Ucrânia, mas o principal foi na Indonésia. Eu era muito famoso na Indonésia em 2005 e a gente tinha uma grande multidão lá me assistindo. E muitas pessoas estavam dando a vida a Jesus e recebemos uma ameaça por e-mail. Se você voltar no meu país, eu vou te matar. Eu voltei para o país e muitas pessoas apareceram mais uma vez. Eu estou falando de 80 mil pessoas. E aí recebemos um e-mail do mesmo cara falando, eu te falei que eu ia te matar. Eu fui lá para te matar, só que dessa vez eu ouvi o que você tinha a dizer e eu dei a minha vida a Jesus Cristo. E isso é um milagre, isso é real. Então é um milagre do coração, é o poder de Deus. Mas o que tem de tão lindo nisso é que eu posso orar para ter mãos, braços e pernas, mas eu não preciso. Eu tenho sapatos dentro do meu armário caso Deus me dê membros. Sabia que tem 1 bilhão de pessoas na China que me conhecem? Eu não posso pregar o evangelho na China, mas 1 bilhão de pessoas me conhecem lá. 1 bilhão de pessoas na Índia. Eu estou nos textos de literatura inglesa deles. E milhões de pessoas fora desses outros países já ouviram os evangelhos. E são 2,8 bilhões de pessoas. É muita gente. E pode ser muito legal se eu acordar com braços e pernas, porque será ótimo para as pessoas saberem, nossa, não foi truque, a gente sabia que ele não tinha membros. Será que isso vai acontecer? Eu não sei. Mas sabe qual que é a parte mais linda? É a minha família. A minha esperança. A minha esperança nele. Eu não preciso dar as mãos com a minha esposa. Eu preciso dar as mãos com o coração dela. E com o meu filho mais velho. Quando ele tinha 7 anos, ele falou, papai, eu queria que você tivesse mãos. E eu falei, por quê? Ele falou, porque eu adoraria saber como é receber um abraço seu. E eu olhei para minha esposa e pensei, nossa. Ele falou, não se preocupa que eu tenho braços fortes e eu vou te abraçar, papai. Mais forte por mais tempo para você sentir o meu abraço. E eu tenho tanto orgulho dos meus 4 filhos. Eles sabem que o papai é diferente, mas eles me amam do fundo do coração deles. Eles estão com saudade de mim agora, com certeza, mas eles sabem que o papai está numa missão por Deus. Que legal, Nick. Qual foi o recorde de pessoas que você falou? Você contabilizou? Ao mesmo tempo, no mesmo lugar, ao vivo? A gente estava na Ucrânia.
Eles não colocaram no Google os números corretos. Não eram 400 mil pessoas, eram 800 mil pessoas presentes. E foi o aniversário em 2017 de 500 anos da Europa, em que eles podiam ter uma Bíblia em mãos sem serem mortos. Eu falei com o governo, eu falei na televisão, e em Kiev, na principal praça, 800 mil pessoas estavam presentes. Mas em outros 13 países estavam assistindo ao vivo em 26 idiomas diferentes. Então, 54 milhões de pessoas me ouviram pregar o evangelho por 1h30 em seu próprio idioma. Você tem ideia? Você tem uma meta? Quantas pessoas você quer alcançar até o fim do seu trabalho, do seu ministério? Bom, nos Estados Unidos, quando a Covid surgiu, eu queria saber o que Deus queria que eu fizesse. Será que eu conseguiria dar palestras novamente? E, infelizmente, nos Estados Unidos, não muitas pessoas querem trabalhar comigo. Porque a gente não quer trabalhar com uma igreja, a gente quer trabalhar com todas as igrejas. E queremos ajudar a todos. E queremos fazer as pessoas entenderem que esse é o momento em que temos que adereçar as nações na televisão. E a igreja dos Estados Unidos não trabalhou direito comigo aí em uma grande escala. Então, em 2023, eu falei, Deus, a porta parece estar fechada nos Estados Unidos. Para onde eu vou? E ele falou, vai ao redor do mundo. E aí, eu recebi 39 países por Deus para viajar em 2024. E entre 2024 e 2028, a gente quer alcançar mais 1 bilhão de pessoas. Então, até 2029, teremos alcançado, através da televisão, 55% da população de 39 países, em 5 anos. Então, quando eu tiver 47 anos, eu vou conseguir falar que 20% do mundo inteiro ouviu o Evangelho de Jesus Cristo. Tipo aqui. Sempre será bem-vindo aqui. Agora, você disse que muitas pessoas com problemas e doenças vêm até você e pedem para você uma oração. Ore por mim, eu estou mal, eu estou doente. Você ora por você? Você ora para um milagre acontecer com você até hoje? Ou você fala, eu estou bem assim, já entendi, é assim. Ou você ora para um milagre acontecer na sua vida? Eu amo responder essa pergunta. Muito obrigado. Durante muitos anos, eu estava tipo, tudo bem, eu posso orar por outras pessoas, mas tem alguma coisa dentro de mim que não para. E nos últimos 4 anos, eu já vi a posição única em que nós estamos. E eu pedi cada vez mais para ter braços e pernas. Não é só para eu poder abraçar meus filhos e poder carregar minha esposa no colo, ou seja o que for. Mas é que eu fico muito triste pelo mundo. Fico mesmo. Cerca de 20% de adolescentes no mundo inteiro que já pensaram em desistir. Ainda há 2 bilhões de pessoas com fome no mundo inteiro. E é por isso que eu fico bravo. Os Estados Unidos, o meu país, eu sou um cidadão norte-americano. Nós recebemos o máximo, mas fizemos o mínimo. Ainda temos 500 mil de crianças que não têm uma família, que ainda estão no sistema de adoção. E eu quero que as pessoas entendam e pensam, por que a gente não pode adotar as crianças e alimentar o mundo? Por que tem tanta corrupção no mundo? Então, o meu coração diz, sim, estou orando para ter braços e pernas, mas eu quero chamar a atenção do mundo para Deus. Eu não preciso de mais atenção. Há muitas pessoas que já sabem quem eu sou, mas eu acredito na Bíblia. Eu acredito que Jesus está voltando em breve. E se eu for parte de mostrar que milagres existem, tudo bem. Mas a melhor coisa de todas, um dia, eu estava numa plateia, na frente de uma plateia, e eu vi um menininho sem braços e sem pernas. Olhei para ele e ele tinha um pezinho, igual eu. E foi lindo.
E foi aí que Deus disse: Nick, se você não consegue ser um milagre, ver um milagre, você será um milagre. Então, todo mundo pode ter um ouvido para ouvir. Todos podem ser um milagre e ajudar alguém hoje. Mais brasileiros precisam abraçar mais brasileiros. E saibam que eu amo vocês. E eu sinto muito que talvez vocês tenham se ferido por alguém que disse ser cristão. Deus ama vocês e tem planos para vocês. Nick, você, em algum ponto da nossa conversa, você disse que uma das tristezas e preocupações que você tinha quando criança é que nunca ia arrumar namorada, nunca ia casar. Você é casado, tem 4 filhos. Como é que você conheceu sua esposa? A gente se conheceu numa reuniãozinha, foi amor à primeira vista, eu olhei para ela, ela olhou para mim, eu não conseguia sentir mais as minhas pernas. Na época ela inclusive tinha um namorado e eu não sabia. Ela namorava na época. Então era complicadinho. Teve um desafio ali. Mas eu esperei um pouquinho. E aí 4 meses depois a gente se reencontrou e tinha química. E a gente não conseguia ignorar isso. Então eu falei: você vai casar com aquele cara? Ela falou: não. Então a gente conversou e ela me falou por que ele não era o futuro marido dela, mas ela estava um pouco preocupada que se ela abandonasse ele tinha alguns problemas de saúde mental na época. E temos um livro que se chama Amor Sem Limites, eu acho que já foi traduzido para o português, e é sobre a nossa história de amor para incentivar as pessoas, para as pessoas acreditarem que o amor de verdade existe. O ex-namorado dela já casou, tem filhos, está feliz, mas aí estamos casados há 13 anos, ela é meio japonesa, meio mexicana, e nós chamamos ela de japa mexicana. Boa. Seus filhos são... Qual que é o nome dos seus filhos? Kiyoshi, Dayan, Olivia e Ellie. Kiyoshi tem 12, Dayan tem 9, e as meninas são gêmeas, idênticas, que têm 7 anos de idade. E o papai já é o mais baixinho da casa, então biologicamente já finalizamos a nossa família, mas acreditamos que Deus quer que a gente adote um bebê. E talvez ano que vem adotaremos um bebê. Eu quero te fazer uma pergunta sobre que mesmo que você tenha fé, mesmo que você saiba o seu propósito, você ainda é um ser humano. E seres humanos, às vezes, sofrem momentos de dúvidas, fantasmas. Em algum momento, você teve medo de algum dos seus filhos nascer em condições semelhantes a você? Ou em nenhum momento você teve esse medo durante a gravidez? E se você teve, o que você fez para superar? Porque muita gente está vendo a gente agora e está com bastante fantasma rondando a cabeça, com bastante insegurança e medo. Olha, todos temos fantasmas diferentes. E eu precisei lidar com alguns medos com terapia. Mas quando a minha esposa estava grávida... Vamos voltar. Quando os meus pais sentaram com a minha esposa e ela falou: eu amo o Nick do jeito que ele é. Mas eles perguntaram: mas e seus filhos não tiverem nem braços nem pernas? E elas falaram: mesmo que nossos filhos todos não tenham braços e pernas, tudo bem, eles têm um pai a quem se espelhar. Então a minha esposa é a mulher mais corajosa que eu já conheci na minha vida. Ela é linda. Mas obviamente a gente queria saber se os nossos filhos teriam 10 dedinhos nas mãos e nos pés. Obviamente ficamos felizes e aliviados de ver que eles tinham braços e pernas. E a gente sabia que Deus nos daria a graça e a força, mesmo que eles não tivessem membros. Mas isso aqui não é uma coisa boa. Não ter membros é uma coisa ruim. Mas quando você vive um dia de cada vez com fé e coragem, você ultrapassa qualquer obstáculo. Mas durante a Covid, eu também percebi a importância da amizade. Eu me senti sozinho, eu senti um pouco de pressão nos meus ombros sem saber o que seria do futuro. E eu queria que ter um sistema de apoio ao seu redor, quando você estiver depressivo, por exemplo, escreva 4 coisas pelas quais vocês são gratos.
gratos, talvez ajudem outra pessoa que precisam, conversem com alguém. E talvez dê o seu ouvido para alguém que esteja passando por um problema. Porque independentemente de onde estamos, a gente precisa um dos outros. Fala, Roger. Danilo, eu queria saber se não existe tecnologia hoje em dia para, enfim, colocar um braço postiço, uma coisa pergunta assim. técnica sobre a sua condição. Você já tentou... A possibilidade de haver uma coisa assim também não seria um milagre. Você já tentou prótese ou algum tipo de tecnologia? Great question. Thank Ótima you. pergunta. Muito obrigado. Bom, aos 6 ou 7 anos, isso está no nosso documentário, tentamos umas próteses, sim. E naquela época a tecnologia não era tão boa quanto hoje, obviamente, mas eu tinha muitas dores nas costas. E mesmo estando com o colete, machucava as minhas costas. Então, independentemente das próteses que eu usava, eu vou sentir mais dor. Eu tentei as próteses por uns 6 meses, mas eu já tinha aprendido a fazer tudo o que eu precisava sem as próteses. Então, reaprender tudo era uma coisa, era um problema, e eu também sentia muito calor, porque a pele esfria o corpo. Então, eu, na verdade, como eu tenho menos pele, eu sinto muito calor. Então, qualquer coisa que eu coloco, eu fico com mais calor. Mas há umas coisas que eu quero fazer, umas coisas divertidas. Um dos meus sonhos no ano que vem é poder dirigir um carro e poder... Eu já dirigi um barco, já pilotei um barco, já saí para pescar, e eu usei um barco normal, assim, com o meu ombro, com o meu queixo, para acelerar, e os meus filhos estavam no barco comigo e a gente andou a uns 50 km por hora. E eu estava com eles atrás e foi muito divertido, a gente saiu para pescar. Então, quem sabe um dia eu possa usar também uma vara de pescar. Boa. Você viajou o mundo inteiro, você falou com muitas culturas e pessoas diferentes. Mas nesse nosso tempo, você percebe que existe um tipo de problema ou mal muito comum em todos os lugares que você foi? Ou cada lugar tem o seu problema, o seu mal específico? Aqui hoje, nesse canto do mundo que a gente vive, por exemplo, celular, ansiedade, todo mundo quer tudo rápido, não consome mais uma mensagem com começo, meio e fim, as pessoas querem ficar assim, isso às vezes pode afastar as pessoas de uma mensagem mais profunda como a que você tem para trazer. Você percebeu, de correr o mundo, você percebe que tem um tipo de mal muito comum que está dificultando as pessoas de se aproximarem de Deus? Com certeza. Com certeza há um problema e parece que está tudo piorando. E é por isso que eu falo com tantas pessoas. Se vocês acreditam em Jesus, você é a pessoa que pode mudar o mundo na sua comunidade. Nos Estados Unidos temos dramas políticos e na Europa Ocidental também as coisas estão bem loucas, as coisas estão doidas na África. E sob a ganância e o poder e a luxúria, muita coisa do mal está acontecendo. E infelizmente eu posso falar como uma pessoa dos Estados Unidos na nossa posição. E eu estou falando para todos que supostamente são cristãos, não esperem que o seu governo mude o seu país, porque as políticas, ou independentemente de quem seja o presidente, porque o que nós precisamos saber é que nós precisamos fazer a diferença, conversar com os adolescentes, sentar com eles e ler a Bíblia. Os Estados Unidos não são mais fortes espiritualmente do que o Brasil. Há uma estatística atualmente que a próxima geração são a geração mais analfabetizada biblicamente na nossa história inteira. Sabem o que isso significa? Ninguém está lendo a Bíblia. Todos estão no telefone. Todos estão indo para a igreja falando, eu fui para a igreja e é isso aí, falei com o padre e é isso aí. E esse é o problema. Isso não é só nos Estados Unidos, é em todo lugar. E eu acho que a mudança começa no coração. E nós que temos fé, precisamos saber o que é melhor. E se você sabe que você sofre de ansiedade e depressão e você está viciado à tecnologia, tome muito cuidado. E
ore a Deus. Talvez você até já tenha culpado a Deus pela sua dor, como eu fiz. E eu não queria conversar com Deus, não quis por muitos anos. Mas hoje eu percebo que o demônio, que o diabo é real. Eu já vi demônios e já vi mal o bastante. Todo mundo fala, olha o mal ali, ele é mau, era ruim. Tá, mas quem está correto aqui nessa história? Jesus está correto. E quando você sabe e conhece a esperança de Deus, isso é sua âncora. E você precisa compreender que Deus não te deu essa dor, mas o que o inimigo tenta usar para o mal, Deus pode transformar para o bem, desde que você converse e trabalhe com Ele e leia a Bíblia. Nick, eu quero te agradecer pela conversa, foi bem legal te receber. Sempre que você vier para cá, a casa é sua. Olha, eu já fui entrevistado em 84 países e eu já fiz mais de 1.200 entrevistas. Essa aqui foi a mais genuína, a mais linda e a entrevista que mais alcançou pessoas que eu já tive em muito tempo. E eu agradeço a Deus por você e eu gostaria de orar para o Brasil rapidamente. Podemos? É uma ótima maneira de encerrar nossa conversa. Deus, agradecemos pelo Danilo, pelas pessoas que estão aqui e as pessoas que estão assistindo. Se há qualquer pessoa que ainda não conhece, ajudem-os a começar a conversar com você. Curem nossos corações, nossas mentes e tire qualquer pensamento de depressão e ansiedade. Agradecemos a você, Jesus, pela cruz. Obrigado, Deus, pelo Brasil. Cure-nos em nome de Jesus. Amém. Thank you, Nick. God bless you, man. Thank you. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Continue com a programação do SBT. Valeu. Se um amigo te esfaquear pelas costas, desconfie dessa amizade. Esta foi a lição do De Noite de hoje.